Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 25, na qual nós abordaremos os balanços de energia em sistemas abertos e operando em estado não estacionário. Na aula anterior, nós começamos então a ver os diferentes casos de acordo com a classificação do sistema, na qual nós podemos aplicar o balanço de energia para determinar as quantidades de energia trocadas entre um sistema e a vizinhança. E na aula anterior nós abordamos os sistemas fechados em estado não estacionário e sem reação química, certo? E fizemos alguns exemplos simples relacionados a esse tipo de sistema, para que mais adiante a gente possa aumentando a complexidade e também avaliando isso a nível de processos químicos. E na aula de hoje nós veremos um sistema diferente, em termos de entrada ou saída de massa, mas similar também em relação ao estado de operação desse sistema. Também hoje veremos as aplicações do balanço de energia em sistemas abertos, em estado não estacionário e sem reação química. E também veremos alguns exemplos associados a essa equação do balanço de energia que aborda o sistema permitindo a entrada e saída de massa. Por isso, então, agora, sistemas abertos. Certo. Então, vamos relembrar aqui, desde as aulas então que nós começamos a ver o balanço de energia, relembrando mais uma vez, de acordo com o estado de operação, seja estacionário ou transiente, o sistema seja fechado ou aberto, nós podemos fazer as simplificações da equação geral do balanço de energia para adotar uma equação que se enquadra então e considera os termos necessários a um determinado tipo de sistema em relação à sua operação. Na aula anterior, nós vimos então que para um sistema fechado, a variação de energia do sistema, que corresponde aqui ao termo de acúmulo de energia do sistema, é apenas então função da quantidade de calor ou trabalho trocado com a vizinhança, tá certo? Sem ter energias associadas a termos de entrada ou saída, diferente da aula de hoje, onde nós veremos um sistema em estado não estacionário, porém que permite entrada ou saída de massa, um sistema aberto. E, portanto, nós teremos aqui os termos de variação de energia associado a correntes que podem entrar ou sair desse sistema. Tá bem? E isso vai acabar afetando a energia do sistema em relação ao seu estado transiente, tá? O seu estado, porque ele pode ganhar ou perder energia depois de um determinado período de tempo, ou seja, a sua energia varia com o tempo em que o sistema recebeu essa quantidade de massa ou permitiu que essa quantidade de massa passasse para a vizinhança. E, portanto, nós podemos ainda ter quantidade de energia trocada por calor ou trabalho, quantidades de energia associadas a correntes de entrada e saída, e uma variação de energia do sistema, também do termo transiente, que aqui ele está representado na forma diferencial, dE dt, mas mesmo nesse sistema aberto ele pode também ser expresso como a variação das energias do sistema. Também simplesmente a forma de representar, tá certo? E dependendo do caso, quando nós conhecemos o intervalo de tempo, normalmente nós abordamos aqui como a variação da energia do sistema naquele tempo. Se nós não conhecemos, nós consideramos uma taxa de variação de energia por tempo e, portanto, nós podemos usar essa forma diferencial. Mas ambas as formas estão corretas. Também veremos isso em alguns exemplos que trataremos nessa aula, também da nossa referência, o livro-texto, no livro do Himmelblau. Então vamos aqui para o primeiro exemplo do balanço de energia em um processo aberto e estado não estacionário, tá certo? O exemplo 9.16 da 8ª edição do Himmelblau, que traz para a gente o seguinte problema. Em um recipiente adiabático, 10 libras de água a 35 graus Fahrenheit escoam para um vaso isolado de 125 pés cúbicos, que contém inicialmente 4 libras de gelo a 32 graus Fahrenheit. De modo a aquecer e misturar o gelo e a água, 6 libras de vapor a 250 graus Fahrenheit e 20 psia de pressão são introduzidos. Certo? Ou seja, a gente tem uma mistura ali dos 3 estados físicos da água, o estado sólido, o gelo, a água líquida e a água na forma de vapor,
tá certo? Estamos misturando esses 3 estados da água e após essa mistura, vamos determinar qual será a temperatura final no vaso depois de 10 minutos. Também considerando então que todo o material esteja bem agitado, tá certo? Ou seja, que ao final dos 10 minutos, né, isso seja uma mistura homogênea, que tenha, né, temperatura constante em todos os pontos do vaso, pressão constante, né, que atingimos um equilíbrio após um determinado período de tempo. Bem, então vejam que nós temos condições distintas, né, de temperatura, claro, para cada um dos estados físicos aqui. E então vamos ver o que é possível a partir do balanço de energia para se determinar a temperatura final da mistura dessas 3 fases da água. Certo, aqui apenas uma representação, tá, do nosso sistema. Então temos aqui, né, a fronteira delimitando então esse vaso onde ocorre a mistura. Também esse vaso ele permite, né, a capacidade de um volume de 125 pés cúbicos, né, de material, para que o material esteja contido dentro do recipiente, inicialmente a 4 libras de gelo, a 32 graus Fahrenheit, e, né, durante os 10 minutos e o tempo aqui de mistura são adicionados 10 libras de água a 35 graus Fahrenheit e 6 libras de vapor a 250 graus Fahrenheit e 20 psia. Bem, então, isso vai sendo misturado até que o sistema se torne homogêneo, atinja um equilíbrio, e aqui nesse equilíbrio queremos saber qual que é a temperatura. Certo, vamos aqui então, né, para as primeiras considerações em relação ao sistema que estamos trabalhando, certo? De acordo lá com a nossa estratégia de resolução de problemas de balanço de energia, para que a gente possa resolver algumas simplificações, aplicar algumas simplificações e determinar exatamente quais termos do balanço de energia vão ser considerados. Primeiro, o sistema aberto, tá? Que nós vimos ali que é permitido a entrada de água líquida e água na fase de vapor, tá certo? Apesar de no estado final, né, eles já terem terminado de entrar e naquele estado não entrar mais nada, no estado inicial, né, havia só gelo e havia a entrada das outras fases. Então, sistema aberto, independente se ao final eu não vou ter ou não mais entrada. Estado não estacionário para o sistema, tá certo? Porque a gente tem um período de tempo pelo qual a energia do sistema vai variando. À medida que está entrando massa nesse sistema e está ocorrendo trocas térmicas, ou variação de energia por conta da adição de massa e também por materiais com temperaturas diferentes, né, que estão sendo adicionados, então eu tenho uma variação de energia ao longo do tempo, ao longo desses 10 minutos de mistura, portanto, estado não estacionário. A equação do balanço de energia, então é a equação mais completa, né, a equação geral, reescrevendo aqui já energia interna em termos de entalpia, também. E vemos aqui algumas considerações. O sistema é adiabático, não troca calor com a vizinhança. Então, variação de calor igual a zero. Trabalho igual a zero, não há agitação ou dilatação da fronteira do sistema. Bem, então não foi mencionado nenhum tipo de trabalho e não temos o volume variando com uma variação de pressão ou algo do tipo. Bem, o sistema é estático e não há variação de altura significativa, como a gente viu. Também, então, variação de energia cinética e variação de energia potencial iguais a zero. Bem, tanto para o sistema quanto para as quantidades que estão entrando e saindo, tá certo? Porque nós temos ali tudo sendo adicionado e não há nenhuma informação sobre alguma variação de velocidade, alguma variação de altura. Então, a própria variação de energia do sistema também pode se resumir apenas à variação de energia interna do sistema. Isso vai ser igual a menos a variação de entalpia provocado pela adição das correntes que entraram nesse sistema. Também, então, a entalpia vai estar relacionada às correntes que entraram apenas, tá certo? A corrente da água na fase líquida e na fase vapor. O gelo já estava inicialmente no sistema, tá bem? Então, ele vai fazer parte aqui para o cálculo da variação da energia interna, tá bem? E a variação de entalpia se dá por conta das correntes que entraram e saíram. Lembrando que esses termos aqui são relacionados às entradas e saídas do sistema, tá bem?
certo? Agora, vamos identificar, né, em uma tabela de vapor e de propriedades da água, as propriedades da água nos diferentes estados, tá bem? Então, se a gente está falando de água, se referindo à água, como a gente já viu nas aulas anteriores, onde a gente determina essas propriedades, na tabela de vapor. Também é uma tabela que contém os estados da água em diferentes condições e a partir dali a gente consiga determinar os parâmetros necessários. Tá bem? E daí aqui eu montei uma tabela com os dados, tá? E daí vou mostrar para vocês lá na tabela onde a gente vai pegar essas informações, esses dados. E temos aqui então no estado 1, tanto o gelo, a água líquida e o vapor que são adicionados, que nós conhecemos a temperatura e as quantidades de massa, algumas informações em relação a eles, e queremos determinar o estado final, tá certo? E também temos já algumas informações em relação ao estado final, tá certo? Por exemplo, a massa do sistema no estado final vai ser a soma das massas, né, de todas as quantidades, a que já estava lá dentro e das que foram adicionadas. Então, uma equação simples de balanço de massa também que nos dá que ao final nós teremos 20 libras de massa dentro desse recipiente. E se o recipiente tem 125 pés cúbicos, então eu tenho condição também de já determinar o volume específico do sistema no estado final. Se o volume total é constante, eu divido pela massa ao final, então 125 dividido por 20, 6,25 pés cúbicos por libra, o volume específico do sistema no estado final após a mistura. Tá bem? Então essas já são as informações aqui que a gente tem do estado final. Vamos ver agora lá nas tabelas aonde a gente obtém as informações para água nos diferentes estados no estado inicial do sistema. Tá bem? E assim, né, digamos então, que se a nossa referência, lá, de acordo com a tabela de vapor, é que a entalpia é zero para água líquida a 0 graus, quer dizer então que a entalpia da água na forma de gelo a 0 graus vai ser a entalpia de solidificação, né, ou menos a entalpia de fusão da água, com sinal negativo, porque a gente está indo no sentido contrário da nossa referência, que é a água a 0 graus Celsius, tá bem? Então, lembrando aqui, ó, se a gente vir na tabela de vapor, a nossa referência para a entalpia, para a energia interna, sendo zero, é a água aproximadamente a 0 graus Celsius. Então, a entalpia do gelo nessa temperatura vai ser menos a entalpia de solidificação, tá certo? E daí, né, para a gente obter esse valor, né, o Himmelblau até fala para a gente buscar nos apêndices, mas no apêndice dele eu não encontrei. Mas nós podemos também pesquisar, né, na internet, buscar o valor do calor de solidificação da água, e esse calor corresponde a aproximadamente 80 calorias por grama, tá bem? E aí, então, se a gente fizer essa conversão para o sistema inglês, que nós queremos, então, trabalhar no nosso problema, nós vamos ter, então, uma entalpia de 143,9 BTU por libra, tá bem? Basicamente, o mesmo valor de entalpia, mas daí aqui com sinal negativo, porque a gente está indo, né, no sentido de contra o estado de referência, tá certo? Basicamente o mesmo valor que o Himmelblau aponta e que coloca como sendo a entalpia do gelo nessa condição, também, e que é igual à energia interna. Por quê? Porque para a água a gente considera, né, que para sólidos incompressíveis, né, ou líquidos incompressíveis, que a entalpia é igual à energia interna, porque sendo H igual a U mais PV, então se eu não tenho variação de volume e nem variação de pressão para uma determinada transição de fase aqui em relação à temperatura, eu tenho então a entalpia bem próxima à energia interna. E daí então esses são os valores adotados e necessários para as propriedades do gelo. E o volume e a pressão, ele pede para a gente desprezar simplesmente porque se a gente for comparar isso com os valores do vapor, para o vapor esses valores são muito mais expressivos e significativos. Então nós podemos desconsiderar qualquer variação de pressão ou volume em relação tanto à fase sólida quanto à fase líquida. Tá? Geralmente o gás, o vapor no sistema é quem vai acabar sendo significativo normalmente. A água líquida, né, foram adicionados 10 libras a 35 graus Fahrenheit, tá certo?
E isso é bem próximo, né, de 0 graus Celsius também, se a gente for ver. Então, é uma entalpia bem pequena, uma energia interna bem pequena em relação ao estado de referência, tá certo? E nós, por conta, né, de estar na fase líquida, então não ter uma variação expressiva de pressão e volume, então nós vamos adotar como se fosse a entalpia da água líquida na condição de saturação, tá certo? E para isso, então, a gente vai converter, digamos, essa temperatura aqui para graus Fahrenheit, vir na tabela de vapor e fazer uma interpolação aqui para determinar, então, nessa temperatura, que é aproximadamente zero também, qual seria a entalpia do líquido saturado e a energia interna do líquido saturado nessa condição. E vocês vão ver que é basicamente o mesmo valor, né? Se vocês olharem aqui a 5, a 10, a 15 graus Celsius, né, basicamente a energia interna e a entalpia praticamente não variam, né? Sendo que na segunda casa decimal uma variação mínima. Então a gente vai adotar também entalpia. Aproximadamente a energia interna no valor da interpolação entre 0 e 5 graus Celsius para o valor correspondente de 35 graus Fahrenheit. E para o vapor nós sabemos a quantidade de massa, 6 libras que foram adicionadas, a temperatura desse vapor, também 250 graus Fahrenheit, e a pressão desse vapor, 20 psia. Tá bem? Então daí a gente vai lá na tabela de vapor para verificar se esse vapor é um vapor saturado ou se é um vapor superaquecido. E a partir disso determinar as propriedades de energia interna, entalpia e volume específico. Aqui na tabela de vapor, então, fazendo as conversões, né, para as unidades do sistema métrico, né, porque eu não encontrei uma tabela de vapor no sistema inglês aqui, eu vou então verificar aqui os 250 graus Fahrenheit equivalem a aproximadamente 121 graus Celsius mais ou menos. E a pressão, se eu fizer a conversão então de psi, que é uma pressão manométrica, para pressão absoluta, procurando aqui a pressão de vapor, eu vou ter um valor de aproximadamente 230, que é bem a pressão de saturação na temperatura de 121. Então a gente pode considerar que esse vapor ele é um vapor saturado, tá bem? Ou seja, a energia interna específica e a entalpia específica eu posso considerar como sendo as energias interna e entalpia do vapor saturado, tá bem? Então vou pegar aqui nessas colunas, fazer a interpolação aqui para a temperatura do 121, alguma coisa, que é o que equivale aos 250 graus Fahrenheit, e pegar o valor aqui de energia interna e de entalpia e converter isso novamente para o sistema inglês, para a gente ter aqui então a energia interna e a entalpia do vapor nessas condições. E o volume específico também, só pegar o volume específico do vapor saturado lá na tabela de vapor e fazer a conversão aqui. Então assim a gente obtém as propriedades necessárias para esse problema. Bem, resta agora então determinar o estado final. Para isso, a nossa base de cálculo está certo de 20 libras de água após 10 minutos. Então, se a gente recorrer aqui ao balanço de energia, que a variação de energia interna do sistema é igual a menos a variação de entalpia, nós teremos aqui então que no estado final aqui a gente tem uma quantidade de massa, a massa total do sistema vezes a energia interna no estado final, menos a massa inicial de água vezes a energia interna da água no sistema inicial, que correspondem aqui à energia do gelo, tá bem? Porque é ele quem estava ali no estado inicial no sistema, tá bem? E eu tenho aqui a energia interna, o valor do gelo sendo aproximadamente a entalpia, né, de solidificação da água 0 graus e a massa de gelo em libras. Igual a menos a variação de entalpia. No estado final, né, depois que o tempo passa, não está mais entrando nada de vapor ou água na fase líquida. Então as quantidades no estado final são iguais a zero. E no estado inicial é o estado onde começou e a gente considerou que entrou toda essa quantidade de água e de vapor. Então basta que eu multiplicar a entalpia da água líquida vezes a massa de água líquida que entrou, mais a entalpia do vapor vezes a massa de vapor que entrou. Dessa maneira aqui, então, a gente vai ter a nossa expressão do balanço de energia expressa para a energia interna no estado final do sistema. Bem, resolvendo aqui, nós obtemos, então, uma energia interna final de 322,9 BTU por libra.
tá? No sistema inglês, e convertendo, isso equivale a 751,06 kJ por quilograma. Bem, e por que eu converti aqui? Porque a gente vai precisar determinar a temperatura no estado final, tá bem? E para isso, a gente vai olhar a tabela de vapor e a gente vai olhar a partir, então, da energia interna do estado final no sistema, no SI, bem? Bom, agora resta determinar a temperatura e a composição para o estado final na tabela de vapor. Também. Então, a gente tem duas propriedades específicas, né, propriedades intensivas, que são necessárias aqui para a gente determinar a nossa temperatura no estado final. Nós temos a energia interna, que nós determinamos no balanço de energia, e temos o volume específico, que eu mostrei aqui atrás, que a gente poderia determinar dividindo o volume do recipiente pela massa no estado final no recipiente, 6,25 pés cúbicos por libra. E convertendo isso para o sistema internacional, né, isso equivale a 0,3901 metros cúbicos por quilograma. Bem, vou pegar no sistema internacional, porque para olhar na tabela de vapor que a gente tem, que eu deixei para vocês lá no Moodle, a gente tem que estar no sistema internacional. Então agora a gente vai lá verificar. E digamos que agora isso requer um certo exercício de inspeção, tá certo? A gente vai verificar se a nossa mistura final ela se encontra no estado de saturação, tá certo? Ou seja, no estado de transição de fase, com uma fração líquida e uma fração vapor, ou se ela está toda no estado vapor. Também poderia ser também no estado líquido, mas no estado líquido a chance aqui seria mínima, porque a nossa temperatura do vapor ela é bem alta e as quantidades de energia associadas a ela e a massa dela não é tão inferior à massa das outras quantidades. Então a maior chance é que no estado final a gente tenha um estado de equilíbrio líquido-vapor ou um estado apenas de vapor. Tá bem? E se nós conseguirmos obter lá na tabela de vapor um valor de volume específico e energia interna específica para o nosso sistema, por meio, né, de condição de saturação, a gente vai ver que é um equilíbrio líquido-vapor. Porém, se a gente não tiver como obter esses valores a partir da condição de saturação, provavelmente seria vapor superaquecido. Bem, mas então é necessário essa inspeção para a gente saber, certo? Então vamos olhar lá como nós poderíamos ter um volume de 0,3901 metros cúbicos por quilograma e uma energia interna específica de 751 kJ por quilograma. Bem, olhando aqui na tabela de vapor, vamos voltar aqui, consigo ver então que para que eu tenha uma energia interna específica com esse valor e um volume com esse valor, eu poderia ter, vejam aqui, quantidades na condição de saturação sim. Se eu tiver uma fração de líquido vezes o volume específico do líquido mais a fração do vapor vezes o volume específico do vapor, aqui nessa região eu tenho condição de obter aqueles valores para o sistema, para a mistura como um todo, tá certo? Ou seja, como que a gente faz isso, né? Digamos que a fração de vapor, a fração de líquido no estado da saturação vezes o volume específico da fase líquida, mas a fração de vapor, que é 1 menos a fração de líquido, vezes o volume específico do vapor, tem que ser igual a 0,3901. E eu consigo fazer isso, obter isso em qualquer região aqui entre 80 e 120 graus Celsius mais ou menos, porque vejam, se eu pegar uma fração de líquido, multiplicar por 0,001 e somar com uma fração de vapor, que é 1 menos a fração de líquido, vezes 3,4, 2,8, alguma coisa, né, algum valor nessa região, eu consigo obter um valor de 0,3901. Porém, para a gente ter certeza disso, o mesmo tem que bater para a energia interna. E a energia interna, né, são essas outras três colunas aqui. Bem, então vejam, a gente precisa ter também a possibilidade da fração de líquido vezes a entalpia, a energia interna do líquido, mais a fração do vapor, que é 1 menos a fração do líquido, vezes a energia interna do vapor, também tem que ser capaz de ser um valor que se resulte em 751,06. E vejam que isso é possível também, porque se eu pegar, por exemplo, a fração de 0,5 vezes 397 mais 0,5, que seria daí o correspondente à fração do vapor vezes a energia interna do vapor, eu teria condição aqui de ter
uma mistura com uma energia interna entre 300 e 2.400, 2.500. Então, essa região é a região que eu preciso buscar a temperatura para obter o resultado, né, a temperatura final do sistema. E isso não é um processo simples, tá? É um processo relativamente complicado aqui. O Himmelblau ele até traz lá na resolução algumas dicas, alguma forma de fazer isso, mas a forma, digamos que mais óbvia aqui seria por tentativa e erro mesmo. Nós teríamos que ver aqui, escolher uma temperatura entre 85 e 105, uma região que isso possa ocorrer, como eu comentei para vocês, interpolar um valor entre essa temperatura e obter as nossas variáveis que a gente precisa para avaliar, que seriam volume específico do líquido, volume específico do vapor, energia interna do líquido e energia interna do vapor, e multiplicar por uma fração de líquido e uma fração de vapor para conseguir verificar qual a temperatura em que isso seria possível, onde a gente poderia obter essas duas propriedades no estado final, tá bem? E para isso nós precisamos, digamos assim, que plotar a variação dessas propriedades com a temperatura, fazer uma regressão dessas propriedades, dessas funções no Excel e trabalhar com duas variáveis, né? Um sistema com duas variáveis e duas incógnitas, né? Um sistema com o cálculo do vapor, do volume, quer dizer, e um cálculo para energia interna, uma equação para energia interna, né? Como a fração do vapor vezes o volume específico do vapor mais a fração do líquido vezes o volume específico do líquido tem que ser igual ao volume específico que a gente tem aqui. Essa é uma equação. A fração de vapor vezes a energia interna do vapor mais a fração do líquido vezes a energia interna do líquido tem que ser igual a essa energia interna aqui. E além disso, né, a gente tem que considerar a nossa regressão com a temperatura. Né? Então parece que nós teríamos três variáveis, mas não, na verdade, como a fração do vapor é 1 menos a fração do líquido, eu posso eliminar uma, ou a fração do líquido ou a fração do vapor nesse sistema de equações. Também, e aí seria um procedimento aqui, né, bem um pouco longo, né? A gente precisa testar várias combinações de composição e de temperatura para obter uma solução que nos dê essa resposta e feche as nossas duas equações. E essa resposta a gente encontra, né, de acordo aqui com os cálculos do Himmelblau, em temperatura igual a 93 graus Celsius, que aí, voltando para as unidades do sistema, seria aproximadamente 200 graus Fahrenheit. Bem, então esse é um procedimento um pouco complexo, vou deixar como desafio para vocês tentarem resolver depois na atividade da aula, tá bem? Para isso daí, e vejam se vocês conseguem então chegar nesse resultado. E eu também na disciplina aqui não é o caso, né, cobrar de vocês esse procedimento, porque seria um processo numérico e seria necessário, né, alguns conceitos de cálculo numérico, de métodos numéricos para resolver esse tipo de problema, tá certo? Então vou deixar vocês tentarem resolver, caso não, depois na próxima aula eu discuto um pouquinho com vocês a respeito de como fazer isso. Certo, vamos agora então para o próximo exemplo, também tratando de um sistema aberto em estado não estacionário. Vapor saturado a 250 graus Celsius, que é usado para pré-aquecer o mosto fermentado, entra na serpentina de vapor. O vapor é segregado da solução de biomassa no pré-aquecedor, sendo completamente condensado na serpentina. Ou seja, esse é um processo, né, de troca térmica para pré-aquecer o mosto que vai entrar dentro de um tanque de fermentação, né, dentro de um reator de fermentação para promover uma determinada reação em uma temperatura desejada. E o vapor, ele entra dentro do fermentador e troca calor com o mosto de forma indireta, tá? Por isso diz que o vapor é segregado, porque ele fica separado, ele não entra em contato com a biomassa, justamente porque tem uma serpentina pela qual o vapor vai passar dentro e ao redor está a biomassa que vai receber a energia do vapor. E esse vapor ele está saturado e ele sai completamente condensado, ou seja, a troca de energia que ocorre aqui é o calor latente desse vapor, que está na saturação. Então a variação de energia que ele sofre, a gente já pode, né, predizer que é a entalpia de condensação, que é equivalente a menos a entalpia de vaporização do vapor
a 250 graus Celsius. A taxa de perda de calor proveniente do ambiente, né, é 1,5 kJ por segundo, ou seja, o sistema perde energia para o ambiente, né, para a vizinhança, nessa taxa de 1,5 kJ por segundo. Então, o reator ele não é perfeitamente isolado, não é completamente isolado, e existe uma certa perda de energia para o ambiente. O material a ser aquecido é alimentado no fermentador a 20 graus Celsius e está a 45 graus Celsius, né, ao final do aquecimento. Então ele sobe em temperatura a 25 graus Celsius. Se 150 kg de biomassa com um calor específico de Cp igual a 3,26 kJ por kg/Kelvin escoam para o processo por hora, quantos quilogramas de vapor são necessários por hora? Bem, então vamos, através do balanço de energia, determinar a quantidade de vapor devido a essa variação de energia que o mosto sofre e da quantidade de calor que é perdido para o ambiente. E esse vapor ele está saturado e ele sai completamente condensado, ou seja, a troca de energia que ocorre aqui é o calor latente desse vapor, que está na saturação. Então, a variação de energia que ele sofre, a gente já pode, né, predizer que é a entalpia de condensação, que é equivalente a menos a entalpia de vaporização do vapor a 250 graus Celsius. A taxa de perda de calor proveniente do ambiente, né, é 1,5 kJ por segundo, ou seja, o sistema perde energia para o ambiente, né, para a vizinhança, nessa taxa de 1,5 kJ por segundo. Então, o reator ele não é perfeitamente isolado, não é completamente isolado, e existe uma certa perda de energia para o ambiente. O material a ser aquecido é alimentado no fermentador a 20 graus Celsius e está a 45 graus Celsius, né, ao final do aquecimento. Então, ele sobe em temperatura a 25 graus Celsius. Se 150 kg de biomassa com um calor específico de Cp igual a 3,26 kJ por kg/Kelvin escoam para o processo por hora, quantos quilogramas de vapor são necessários por hora? Bem, então vamos, através do balanço de energia, determinar a quantidade de vapor devido a essa variação de energia que o mosto sofre e da quantidade de calor que é perdido para o ambiente. Aqui uma representação, então, do sistema, tá certo? Então, o pré-aquecedor, tá certo? Vai receber a biomassa em quantidades de 150 kg por hora. Dentro da serpentina que está dentro desse pré-aquecedor, entra o vapor saturado a 250 graus Celsius e ele sai condensado também a 250 graus Celsius, trocando, né, calor latente nesse processo no qual a biomassa vai receber essa quantidade de energia e vai perder parte dela para a vizinhança na taxa de menos 1,5 kJ por segundo. Tá? E a nossa fronteira é o pré-aquecedor. E vejam então que temos quantidades de entrada de massa através dessa fronteira, portanto um sistema aberto, tá? Em estado não estacionário, porque inicialmente a nossa biomassa vai ser colocada a temperatura de 20 graus Celsius e ao final ela vai sair na temperatura de 45 graus Celsius. Bom, aqui as condições iniciais, como eu comentei, a gente viu ali na imagem, o sistema aberto, temos a entrada da biomassa, a entrada e saída do vapor, estado não estacionário pro sistema, tá? Porque a variação de energia ao longo do tempo ocorre para o sistema, uma vez que inicialmente ele está a uma temperatura mais baixa, a biomassa entra a 20 graus Celsius, espera-se aí uma hora para que ela atinja 45 graus Celsius, então nesse intervalo de tempo há uma variação de energia do sistema e, portanto, estado não estacionário, para o qual faremos as mesmas simplificações que fizemos no problema anterior, porém, aqui não temos um sistema diabático, um sistema isolado, e há sim a perda de calor para o ambiente, para a vizinhança. Então, né, que é diferente de zero, e devemos levar ele em consideração no balanço de energia. Tá bem? Da variação da energia do sistema, também consideraremos, né, a biomassa como um composto, né, sem variação de pressão e volume, ou energia cinética, energia potencial, e, portanto, né, a variação de energia interna do sistema se resulta que é igual à quantidade de calor trocado com a vizinhança, que é essa taxa de perda de energia para a vizinhança, menos a variação de entalpia das correntes que entram e saem nesse sistema, que no caso são as correntes do vapor saturado
que sai como líquido condensado. Bem? Bom, identificamos uma tabela de vapor as propriedades da água necessárias em 250 graus Celsius. Então, se vocês forem lá na tabela de vapor, vocês vão ver que para o vapor saturado a 250 graus Celsius, a variação de entalpia de vaporização é equivalente a 1.716,18 kJ por quilograma. Portanto, o processo inverso, né, onde se perde energia, né, onde se condensa, vai da fase vapor para a fase líquida, né, por ser função de estado, a entalpia, então a variação de entalpia de condensação é menos a variação de entalpia de vaporização e, portanto, menos 1.716,18 kJ por quilograma. A perda de calor do sistema, né, foi dado como menos 1,5 kJ por segundo, tá certo? Menos o calor sendo negativo, por quê? Porque ele está deixando o sistema, tá certo? Lembra da nossa convenção? Se o sistema recebe é positivo, se ele sai do sistema é negativo. E como nós vamos trabalhar com a variação de energia ao longo de 1 hora para o problema e a gente quer a quantidade de vapor por hora, vamos converter para ficar tudo adimensionalizado de forma consistente essa quantidade de variação de energia trocada por hora, tá certo? Não por segundo. Então, multiplicamos aqui por 3.600 e temos menos 5.400 kJ por hora. Algumas propriedades em relação ao estado final inicial e final, tá? Para biomassa, inicialmente nós não temos nenhuma quantidade de massa de biomassa no sistema e essa biomassa está a 20 graus Celsius, e no estado final, após 1 hora onde o vapor circulou, condensou e passou energia para a biomassa, nós teremos já adicionados, após 1 hora, 150 kg de biomassa, e ela terá atingido uma temperatura de 45 graus Celsius. Tá bem? Bom, vamos lá. Agora, resta resolver o balanço de energia. Nossa base de cálculo, 150 kg de biomassa após 1 hora. Bem, que foi o que o problema informou. Logo, a variação de energia interna do sistema é igual a calor menos variação de entalpia, como vimos lá das simplificações. Substituindo já aqui alguns valores, então a nossa variação de energia interna para o sistema vai ser a nossa quantidade de massa do sistema vezes a variação de energia interna específica do sistema, igual a menos 5.400, que é o calor trocado, negativo porque está deixando o sistema, lembra? Menos a variação de entalpia, que corresponde então à massa do vapor, vezes a entalpia específica do vapor que nós obtivemos na tabela de vapor que eu comentei, né, no slide anterior. E aqui mais uma consideração a ser feita, tá certo? Que a pressão é constante e a biomassa é incompressível. Então, a nossa variação de energia interna é aproximadamente a variação de entalpia. Também não temos o termo, né, de ΔPV, da transformação de variação de energia interna para variação de entalpia, tá bem? E, portanto, essa variação de entalpia para a biomassa nós podemos calcular, né, considerando também, né, sabendo que não há mudança de fase da biomassa, como uma entalpia de variação de temperatura, né, ou seja, integral de Cp dt, mas como o Cp é constante, né, e o problema informou para a gente o valor do Cp em 3,26 kJ por quilograma Kelvin, ou que seria o equivalente, né, a 3,26 kJ por quilograma graus Celsius, vezes a variação de temperatura que a gente tem para a biomassa, 45 menos 20. Portanto, essa é a variação de energia para o sistema, e nós chegamos aqui em uma equação que terá apenas uma incógnita, que é a massa de vapor, é o que o problema pede e o que nós queremos determinar. Portanto, resolvendo essa expressão para a quantidade de vapor, temos que a vazão de vapor necessária para o processo, para que ocorra após 1 hora esse aquecimento de 150 kg de biomassa, considerando essa perda para a vizinhança, sendo de 10,27 kg de vapor por hora, saturado a 250 graus Celsius. Bem? Então, vejam que, né, aqui, novamente, a grande dificuldade está em obter as propriedades e saber substituir, né, de acordo com a expressão do balanço de energia que nós encontramos, com as simplificações e considerações que vamos realizando ao longo do problema. Agora aqui a atividade da aula de hoje, tá, pessoal? Então, resolver o primeiro exemplo dessa aula, mostrando todos os cálculos certinho, detalhado, explicando cada consideração, mostrando, né, os valores a serem obtidos das tabelas de vapor, das propriedades da água, como eu mostrei aqui algumas para vocês, mas indicando
né, de onde está sendo obtido cada propriedade e tentando resolver o cálculo da interpolação para a temperatura lá no final do problema, como eu comentei com vocês. Bem? E no segundo exercício, resolver o segundo exemplo, considerando como base de cálculo da quantidade de biomassa o valor correspondente aos 3 últimos dígitos de CRA. Bem? Bom, aqui as principais referências da aula, né? Qualquer coisa verifiquem a resolução dos exercícios, dos exemplos no Himmelblau também. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.